Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! São exatamente 11h45 da noite que eu estou gravando esse vídeo, né? Provavelmente até eu editar esse vídeo vai ao ar já no domingo, né? Dia do jogo do Vasco. E estou gravando esse momento justamente porque acabou agora a eleição Cruz Maltina para o novo presidente, que terá um mandato aí, cumprirá aí um triênio de 2024 a 2026. E o sócio do Vasco acabou de escolher o Pedrinho, né, o ex-jogador do Vasco, né, ídolo do clube, como o novo presidente para este mandato do triênio 2024 a 2026. E por isso a gente está aqui, né, já para repercutir essa vitória do Pedrinho, né? E também, claro, falar aí do Campeonato Brasileiro que está pegando fogo e da situação do Vasco, né? Que está com a faca e o queijo na mão para conseguir prosperar cada vez mais no Brasileirão, mantendo aí para se manter na primeira divisão do ano que vem. Antes de mais nada, já peço aos amigos que deposite o like nesse trabalho, dê essa força, essa moral. A gente está precisando de cada vez mais inscritos aí, para que a gente possa continuar aí no ar em 2024. Eu conto com você, se você aprecia esse trabalho jornalístico de qualidade, conto com o seu apoio. Bom, galera, acabou agora, uma hora atrás, né, mais ou menos, a eleição do Vasco, que se iniciou de 10 da manhã até 10 da noite, né, e com 3.372 votos contra 1.844 do Leven, né, o Pedrinho, ex-jogador do clube, cria de São Januário, acabou sendo eleito aí pela Sempre Vasco como o novo presidente para o triênio 2024-2026, né? A gente gostaria de desejar boa sorte ao Pedrinho, né? Ele que foi o escolhido pela vontade dos sócios e que consiga, né, acima de tudo, cumprir as promessas de campanha, né? Porque a gente sabe que essa gestão do Salgado não foi uma gestão boa, falhou demais, né? Foram muitas promessas não cumpridas, né? E eu acho que faltou também muita cobrança a 777, né? Por um time mais digno das tradições do clube. E eu espero que o Pedrinho, como novo presidente, possa colocar em prática todas as promessas aí que ele anunciou na campanha e que, acima de tudo, né, com esses 30% que o Vasco Associativo terá, né, que ele consiga aí, né, monitorar, fiscalizar, acima de tudo, cobrar transparência da 777 por um time mais competitivo, um time que dê dignidade aí ao torcedor do Vasco, né, por lutar por melhores posições, por conquistas de títulos. O Pedrinho fez parte aí de uma geração vitoriosa, né, conquistou a Libertadores da América, Mercosul, outras conquistas aí memoráveis, né? Chocolate em cima do rival, enfim. Então ele sabe, né? Ele tem identificação com o clube e eu espero que com isso ele consiga aí, acima de tudo, cobrar, né, da 777 um time, né, mais digno, né, que dê mais dignidade ao torcedor vascaíno para a próxima temporada. Porque tem muito discurso, né? Há muito discurso nessa política do Vasco e no final das contas acaba que o torcedor do Vasco acaba prejudicado, né? O que a gente viu esse ano não pode se repetir, né? Com uma SAF, com o investimento que foi feito, o Vasco novamente competindo aí, duelando, né? Para não ser rebaixado, quando a promessa era ser um time protagonista. A gente espera aí que o Pedrinho, como presidente, né, ele que tem essa identidade com o Vasco aí, possa colocar em prática, né, realmente um Vasco mais forte, né? E acima de tudo também consiga aí tocar esse projeto de São Januário, investimentos nos esportes olímpicos e outras coisas que o Vasco Associativo tem aí, né? Porque são 30% que o Vasco tem aí de cadeira e pode com certeza cobrar. Tem que cobrar, tem que fiscalizar. E a gente aqui, como jornalista, vai fiscalizar, vai cobrar, vai criticar quando for criticar, vai elogiar quando for elogiar. E é assim, aqui é imparcialidade, né? Outra coisa, a gente
eu gostaria de elogiar também a postura do Leven, né? O candidato que saiu derrotado, mas no final puxou um casaca junto com o Pedrinho, reconheceu aí a derrota, enfim, teve hombridade acima de tudo, né? Para que essa derrota aí fosse reconhecida, mas acima de tudo o Vasco, meus amigos, né? Eu acredito que também é muito isso. A instituição Vasco tem que estar acima de qualquer candidato, né? Então, isso é mais importante neste momento, né? Então a gente tem que elogiar a postura do Pedrinho, né, pela vitória, claro, e elogiar também o Leven, que do outro lado teve uma postura digna também e reconheceu a derrota sem qualquer problema. Óbvio, como toda eleição, os apoiadores, né, teve alguns problemas no decorrer do dia, isso faz parte, né? Mas se a gente for comparar as outras eleições passadas, essa foi uma eleição bem mais tranquila, né? Mas o que ganha nisso aí é o Vasco, né? O Vasco que tem que estar acima de tudo, de qualquer candidato, de qualquer política acima de tudo. E o Vasco precisa tocar esse projeto para frente, né? Acima de tudo, o Vasco precisa de uma nova identidade, né? De uma nova postura. Não dá mais para ficar nessa situação. O futebol é o carro-chefe do clube. E não dá para aceitar, né, essa situação que o Vasco vem se submetendo. A gente esperava que com a 777 o Vasco tivesse um novo rumo, né? E a gente vai cobrar aqui, e a gente espera que o Pedrinho, como novo presidente, cobre, fiscalize, né? Não passe pano, enfim. Cobre e fiscalize 777 porque ela comprou aí o futebol do Vasco, né? Cerca de 70%, e é obrigação do novo presidente fiscalizar e cobrar melhorias para o time profissional. Mas é isso, meus amigos. O Pedrinho, após a confirmação da sua vitória, se emocionou, lembrou o seu pai falecido, enfim. Mas manteve a sua postura de que disse, né, prometeu que vai cumprir todas as promessas que anunciou. E é como eu falei, a gente espera que isso realmente aconteça. Bom, mas mudando agora radicalmente de assunto, vamos agora focar no futebol, né? Uma parte interessante aí. O Vasco tem uma partida decisiva, mais uma por sinal, contra o América Mineiro. E hoje teve um resultado muito bom para o Vasco, né? O Cruzeiro perdeu para o Curitiba naquele jogo que teve aquela bulha no final, briga de torcedores. A gente espera que o STJD puna os responsáveis, né? Puna tanto o Curitiba quanto o Cruzeiro, porque os torcedores dos dois clubes invadiram os campos, né? Invadiram o campo do Curitiba. Então a gente espera aí que haja uma punição severa aí, né? Porque com o Vasco qualquer coisa eles querem punir, né? A gente espera que haja uma punição aí. Fato é que o Cruzeiro estacionou nos 37 pontos. É bem verdade que ainda tem uma partida a menos a ser disputada contra o Fortaleza lá fora. Pode chegar até 40 pontos. E agora eles vêm com sangue nos olhos querendo jogar em casa contra o Vasco, né? Então, por isso que eu digo, o Vasco tem a faca e o queijo na mão diante do América Mineiro rebaixado, com o apoio da sua torcida, vindo com um presidente novo aí. Toda uma atmosfera a favor para conseguir essa vitória diante do América Mineiro. Vitória é essa que vai dar 40 pontos. O Bahia, por exemplo, vai jogar amanhã com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma carne de pescoço, não é um time fácil. O Bahia também vem juntando aí os seus cacos, né? E a gente espera aí que o Bahia não vença essa partida, né? Para que a trajetória do Vasco fique mais tranquila, né? Fato é que hoje o Vasco está com 37, pode chegar aos 40. E se o Bahia não ganhar o jogo ou empatar de repente, vai ficar com 37, 38. E o Vasco já pega aí essa gordurinha, né? Para pegar o Cruzeiro dia 22. Vai ter essa data FIFA aí, com uma boa possibilidade do Ramon Dias ainda melhorar a qualidade do elenco, recuperar alguns jogadores. Claro que os concorrentes também acabam com vantagem, né? Porque vão também poder recorrer dessa situação de ajustar o time. O Vasco, meus amigos, o grande, em termos do time que pega o América Mineiro, a grande dúvida do Ramon, até então, né, é em relação ao substituto do Eric Marcos, né? Como a gente vinha falando, o Paê e o Alex Teixeira
são os dois que estão disputando essa vaga. Porém, há uma possibilidade que se abriu de ontem para hoje do Rossi, né, ser aproveitado. Em que pese o seguinte, a comissão técnica teme, né, há um temor de que coloque um jogador, né, há muito tempo fora, ainda mais por lesão de músculo, um jogador importante, logo de cara, né? Mas a gente pode dizer que, entre parênteses, ele é um jogador que pode ser acionado sim desde o decorrer da partida. Acredito que ele está entre Payet e Alex Teixeira, mas há uma grande possibilidade também do Rossi, né? O Rossi está aí postergando essa situação. Bom, se nada mudar, meus amigos, o Vasco está se desenhando da seguinte maneira: Léo Jardim no gol, lateral direita com Paulo Henrique, a zaga com Michael, Medel e o Lucas Piton na lateral esquerda, a meiuca ali com o Zé Gabriel, o Praxedes, o Paulinho, e aí a grande dúvida, né? O Payet, o Alex Teixeira ou o Rossi, e lá na frente, mais lá na frente, o Peck e o Verret. Enfim, esse é o Vasco que se desenha para esta partida contra o América Mineiro. E concluindo rapidamente o América Mineiro, né? O América Mineiro vem com um discurso de ter dignidade, né? Acabar o campeonato com uma certa dignidade. Eles não querem terminar com uma pior campanha, né, do Campeonato Brasileiro. Eles já estão rebaixados, estão sem treinador, estão com técnico interino, né? O Bustos foi demitido. Enfim, então estão juntando os cacos lá. E o discurso deles é de ter mais dignidade, lutar pela dignidade no Campeonato Brasileiro aí, até o final desta temporada aí, e não terminar na lanterna, digamos assim, né, como uma das piores campanhas desse Brasileirão. Então, mas é um time que vem com esse discurso, obviamente, rebaixado, né, desmotivado, e é o que eu digo, os ingredientes aí para o Vasco conseguir aí uma grande vitória. É obrigação do Vasco, com todos esses ingredientes aí, conseguir essa vitória. Essa vitória que vai dar um salto grande, né? Um elevador grande aí para que o Vasco consiga se manter aí na primeira divisão de 2024. Bom, galera, tô indo nessa. Eu cheguei aqui apenas para comentar, fazer uma análise eleitoral, né, dessa vitória do Pedrinho e também esboçar aí para você as últimas informações do Vascão que pega o América neste domingo. Bom, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta aí para analisar essa partida contra o América. Um grande abraço e até lá!